Boa noite, você está no Brasil Progressista, esse é o nosso especial trabalhismo, e estamos recebendo hoje aqui o professor Paulo César Tim, e vamos falar do novo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro de Vargas, que está sendo refundado. Professor, é uma honra, um prazer te receber aqui no Brasil Progressista, e vamos assim, já vamos engatar não digo uma quinta, mas uma segunda, uma terceira da nossa conversa. Vendo assim, hoje eu estava comentando, fui mergulhar nessa energia, ver o filme do Getúlio, e me chamou muita atenção que após o suicídio do Getúlio, nas eleições que teve, um ano depois, em que foi eleito o Juscelino Kubitschek, o Carlos Lacerda foi o deputado federal mais votado, foi eleito assim, com uma votação estrondosa, apesar de toda a comoção do suicídio de Getúlio Vargas, que inclusive que adiou, né, o golpe em 10 anos. Então, eu quero introduzir a nossa conversa, já vamos falar do novo PTB, mas essa direita, quando a gente fala em polarização, em extrema direita, em reacionarismo, em todo esse capital político da extrema-direita. Isso não é uma coisa tão nova assim, né, professor? Bem-vindo, a palavra é tua. Primeiro aí meu agradecimento, Julián Lisboa, aí a testa do Brasil Progressista, meus cumprimentos por essa iniciativa, né? Nessa verdadeira batalha para que a gente consiga dar alguns passos, né? No sentido de trazer a público questões que são questões fundamentais da nossa história. E povo que não conhece a sua história e não vive o seu presente criticamente, está fadado a não ter futuro, né? Então, o que você chama a atenção é verdade, né? Nós não estamos vivendo pela primeira vez uma polaridade esquerda e direita. Isso é muito antigo, isso vem de longa data. E é uma coisa gozada, sabe, Juliana, porque muitas vezes conversando e as pessoas dizem assim, eu não gosto da esquerda porque a esquerda é o PT, né? Aí eu pergunto assim, e se você estivesse em Roma no dia que César ocupou, entende, Roma, e colocou lá no patriciado do Senado, colocou 300 soldados para contrabalançar o peso, que era o peso dos donos de terra e escravo lá em Roma, você ficaria a favor do César ou ficaria a favor do Senado? Aí as pessoas dizem, mas o que tem que ver isso? Diga, é muito simples, que naquele tempo a esquerda era o César. A esquerda e a direita sempre existiu no mundo, porque sempre, na história da humanidade, praticamente desde que se constituíram grupos com mais poder e com capacidade de transmitir esse poder a seus herdeiros, a seus apaziguados, houve interesses, lutas por interesses, grupos privilegiados e grupos que não são privilegiados. E ninguém aceita uma condição de opressão sem resistência, às vezes mais, às vezes menos, mas, no fundo, a luta de esquerda e direita é a luta entre os que têm e que detêm e os que não têm e nada detêm, né? Então, na verdade, aqui no Brasil, já a resistência havia dos índios, quando começaram a ser exterminados, depois os quilombos, lá está o exemplo do Zumbi, em Palmares, depois, ao longo da história, na luta pela independência, autonomia do Brasil. E por aí foi. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, é muito pouco conhecida a história do Rio Grande pelos gaúchos. E, aliás, isso também começou numa luta de esquerda e direita, que ninguém se dá conta. Porque quando houve a República e subiram aqui no Rio Grande do Sul ao poder os chamados republicanos rio-grandenses, eles eram republicanos exaltados. Na época, a gente os chamava até de jacobinos, porque era uma tendência internacional mais, digamos assim, mais radical, né?
E eles, naturalmente, chegaram com Júlio de Castilhos ao poder, depois morreu, passou para o Borges de Medeiros, e implementaram uma política concernente àquelas ideias republicanas radicais. E tivemos duas guerras de grupos sociais que reagiram a isso. A esquerda, na época, eram os republicanos radicais, eram os, primeiro, o que se chamava de pica-paus, depois os que se chamavam de chimangos. E a direita, aqui no Rio Grande do Sul, eram os maragatos. Então, veja, era tão grande a polarização que foram uma guerra sangrenta. E por aí vai. Quando Getúlio chega ao poder, em 1930, ele leva essa experiência rio-grandense para o Brasil, e sem medo do confronto. E ele implementa a mesma política republicana radical que havia transformado o Rio Grande, ele leva para o plano nacional. E vem as reações. Qual era o grande pecado da direita? A direita sempre dizia o seguinte: a vocação do Brasil é a agricultura. Não pode se industrializar porque é muito caro. Foi o erro dos liberais aqui, dos maragatos, eram contra a indústria. E muito menos se a indústria fosse promovida pelo Estado. Ah, não pode. O Estado não pode se promover a indústria. O que o Getúlio fez? Ele usou o Estado para a promoção da indústria, para a transformação do Brasil, e transformou. E isso gerou uma reação imensa. Por isso que o Getúlio vai já ser apiado do poder em 45. Ele volta em 1950 numa tensão muito grande, que era esquerda e direita. Ele pelo PTB, um partido que ele havia criado para dar respaldo a essas ideias modernizantes, e a direita era contra. A direita continuava ainda defendendo a vocação agrícola do Brasil. Até hoje a gente ouve um pouco isso de vez em quando, né? Então, na verdade, isso depois se prolongou. O Juscelino, que foi candidato apoiado pelos getulistas, pelo PTB, o vice dele era o Jango, que era do PTB. Dizia o Lacerda, que você falou nele, ele dizia o seguinte: não pode ser candidato, mas se for candidato, não ganha. E se ganhar, não toma posse. E que foi o que aconteceu em 55. Não queriam dar posse para o Juscelino, que já tinha ganho nas eleições. Mas ele roubou. Na época não era urna eletrônica, não, mas era. Não pode, ele roubou. E aí houve a intervenção do general Lott, a espada de ouro, quem tem é o marechal. Então, o Lott destitui duas autoridades constituídas, que era o Café Filho e o presidente do Senado, e imediatamente garante a posse do Juscelino. O que era isso? Confronto esquerda ou direita. Chegamos às eleições de 60 depois, entende? O candidato era o próprio Lott, defendido pelo PTB, como candidato do PTB, o Marechal. Esse, sim, um verdadeiro militar brasileiro, digno da tradição de Caxias, de Osório, de grandes generais que proclamaram o patriotismo, o verdadeiro patriotismo. Bom, também, mais uma vez, esquerda e direita. Dessa vez, a direita ganhou. Entende? Inventaram a noite de porre um candidato que era um maluco, que era o Jânio, e conseguiram ganhar as eleições, e durou 7 meses. E aí não queriam dar posse para o Jango. Por quê? O Jango é comunista. Ele não pode, um comunista não. O que era isso? Confronto ideológico. Então, só para dizer que você tem razão. Esses confrontos no Brasil existem desde séculos atrás. Sempre uma luta entre aqueles que querem o progresso e aqueles que têm uma visão muito particular do progresso, sobretudo, só aceitam progresso quando passa pela defesa dos seus privilégios. Se tentar mexer nos seus privilégios, aí não é progresso, aí é subversão. Então, isso é velho na história do Brasil, né? Vai trocando a roupagem, mas ela é muito evidente, é muito assim, que nem diz o Betinho, que diz que o Brizola manda o Brizola para Marte e ele vai liderar. Então a gente vê a gente já sabe quem está na direita e quem está na esquerda. É.
É, às vezes tem algumas confusões, assim, de alguns personagens, assim, que tem. atrapalham um pouco, É, mas a história é danada, às vezes ela apronta, né? E é é, difícil, às vezes, até saber. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, agora, Biden ou Trump, pô, é complicado, entende? Os dois são ruins, mas lá pelas tantas, tem que fazer uma opção do menos pior, né? E não é fácil. Né? E também e isso se, é o que diferencia a esquerda da direita, não é porque você é marxista ou não sei o quê, não, é uma visão da história, é como a história, lá pelas tantas, coloca determinadas opções em que uns representam um avanço em termos de liberdades públicas, em termos de progresso econômico, e outros representam um retrocesso. Então, e às vezes é confuso isso, porque você até é vê confuso. pessoas avançadas que defendem uma posição que é retrógrada. Então, tem casos, há situações e situações. Olha, é um enigma, viu? O homem é um enigma, e como a Mas história é pode curta, isso com a federação? como é que é? PT com PL pode hoje, que tem federação? Eu não sei, não, eu acho que não tem PT É, com aqui PL. da Cacau Glória, dizendo, nós, Sete Mas Lagoas é não é um samba do impossível que cano. no nível municipal tenha algum caso desses, viu? Porque Ainda as tem, é. disputas municipais, elas têm um outro caráter, né? Um outro caráter. Eu vou te contar Sim. uma história que eu uma vez fui fazer, pleno regime militar, fui fazer uma conferência na Universidade de Uberlândia. Então, eu era professor na Universidade de Brasília. Bom, aí, no final, o pessoal que tinha me convidado disse: agora nós vamos jantar, Tim, porque aqui estão nos convidando para jantar. Eu perguntei quem. É o pessoal do diretório da Arena. Eu digo: não, eu não vou jantar com o pessoal da Arena, era o partido de apoio à ditadura militar. Ele disse: não, esse grupo é um grupo muito democrático, é o mais democrático da cidade. Mas o MDB não deixou eles entrarem, então eles dominam a arena. Então, quem escolheu essas coisas, entende? São particularidades, entende? E eles eram mais avançados que o pessoal do MDB naquela época, anos 70, 80. Cidade do Toda a interior experiência pode ter que isso eu aí, né? conto até hoje, como esses paradoxos, né, que você não vai ser impossível em algum município aí ver uma aliança do PT com o PL. Não é impossível. Você tem que compreender. Dizia um filósofo: nem chorar, nem sorrir, o Spinoza. Compreender. É, ó, e me lembra bem do MDB, e é de Minas Gerais aqui, a Cacau Glória. Mas assim, nós vamos. Tem um personagem aí. Bom, tem vários personagens, mas depois nós vamos voltar pro Jango. Mas tem um Sim, personagem que aparece muito, que já era muito forte, que aparece na renúncia do Jânio Quadros, que é o Leonel Brizola, governador do Rio Grande do sim. Sul, Leonel Brizola, que é quando ele aparece muito forte, né, com a questão que é instituído o parlamentarismo. E É. uma das histórias que eu acho que é uma. Eu não sei se é verdade essa história, mas eu ouvi falar, não sei aonde. Agora eu vou perguntar para ti se é verdade. Que foi instituído o parlamentarismo e o Tancredo Neves foi escolhido como o primeiro-ministro, né? Uhum. Até aí tudo bem, mas diz que e o Brizola organizou aqui todo mundo entrincheirado, e o Tancredo veio negociar com o Brizola, e o Brizola não deixou pousar o avião dele. Teve que deu ordem, eles pediram ordem para o pouso, e o governador Brizola negou. Eu não sei se é verdade, viu? O que eu posso te É, testemunhar é que eu acompanhei o Brizola, aqueles anos que ele chegou ao Brasil, depois foi eleito. O Brizola tinha, apesar das divergências, tinha uma grande consideração com o Tancredo, sabe? Muitas sim. vezes, inclusive, ele pedia para a gente organizar conversas com o Tancredo.
E as conversas eram Uhum. reservadas, entende? O Sim. Brizola pedia para a gente arranjar um lugar em que eles não pudessem ser ouvidos. E então a gente providenciava o aluguel, tinha umas mansões em Brasília, no setor Parkway, chamado, Olha e só. ele pegava o Tancredo pelo braço, e eram terrenos de 20 mil metros, ele ia lá para os fundos do terreno conversar com o Tancredo, e ficava ali tempão, viu? Ele percebia que o Tancredo era um cara que conhecia muito o Brasil, acho que ele ia Claro. se formar. Então, eu não sei exatamente isso, eu sei que ele não gostou, isso ele deixou claro várias vezes, dessa negociação que Tancredo deve ter tido um papel importante, sim, na época, né, pela Aham. aceitação do Jango, desde que fosse o parlamentarismo. Isso tem muito que ver, sim, para aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um outro estado de espírito, né? Lá em Minas Gerais, o estado de espírito é considerado o seguinte: estado de espírito é ser mineiro. E é uma coisa É muito mineiro. complexa, não é coisa para qualquer brasileiro entender. Tem origens remotas, entende isso? Uma capacidade de negociação muito grande, de temperança, de gestão. E o Tancredo era a expressão disso, o que não significa que ele não tenha Sim. sido leal ao Vargas na noite fatídica. Sim. Ele era o ministro da Justiça e era evidente já que a situação era perdida no 24 de agosto, na noite, 23 para 24, e que o Getúlio, enfim, estava já condenado, entende? Naquela noite. E ele teria dito ao Getúlio, isso é o que se conta, né? Presidente, poucos têm a oportunidade de morrer por uma causa nobre. Não perca de nos dar essa oportunidade a seu lado. Não sei se essas coisas repercutiam muito no Brizola, né? O Tancredo ganhou de presente a caneta do Getúlio, isso teve um significado muito grande depois, né? Enfim, você falou Tu, dessa tu, figura importante, foi. tu sabe que eu li o. Eu ia comentar isso, mas eu li o livro do Paulo Henrique Amorim, O Sim, Quarto Poder. E aí ele fala de uma crise em 50, não essa de 54 que terminou sim. com o suicídio, mas então ele atribui essa fala do Tancredo nessa crise de 50, quando os generais, quando estava dividido as forças armadas, Uhum. e a parte das forças armadas que os generais que estavam ali ao lado do Getúlio disseram o seguinte: olha, nós vamos morrer, que o outro lado é mais forte. Isso aí 50. E aí o Ah, Tancredo teria dito essa, e o Tancredo era o ministro da Justiça, jovem, né? Teria dito, general, não perca a oportunidade. vai ver que ele gostava da frase, provavelmente, porque o É, Tancredo, a gente sempre, assim, a gente tende a desmerecer os políticos, né? Mas sim. principalmente políticos da antiga, oriundos de Minas, tinham Aham. uma cultura literária razoável, deve ter tirado de alguma passagem lá, entende? E Sim. repetiu isso, entende? Eu, aliás, eu trabalhei muitos anos no Congresso e no Senado também. No Senado, os assessores ficavam dentro do plenário, uma área especial. E eu assisti muitos discursos do Tancredo e eu ficava surpreso. Fazia discursos belíssimos, viu? Com aquele tom dele, que é um tom um pouco bossa nova, né? Não é aquele discurso que eu chamo de putaria, né? E que o cara sai inflamadamente, sai berrando aos quatro cantos como quem canta um tango, né? Não, o Não, discurso era o dele estilo é meio dele. bossa nova, né? Ele era um cara de meios tons, assim, e Ah, ele tinha uma expressão um discurso dele uma vez eu ouvi, e ele muito radical assim na análise da situação brasileira, falando da miséria, ah, da injustiça, com uma propriedade que parecia um comunista falando. E aí ele, lá pelas tantas, inverte o discurso e diz o seguinte:
devemos ser radicais na análise, porque a situação do país exige essa radicalidade, mas devemos ser moderados na ação, porque o país não comporta ações radicais. Parece bobagem, né? Mas era um pouco do estilo do Tancredo, né? Ele combinava. E me disseram que ele fez um discurso muito bonito aqui no dia da morte do Jango. Eu não estava, não assisti, mas falam que o discurso dele no enterro do Jango foi o mais brilhante, e pena que naquela época ninguém gravava nem nada, né? Mas várias pessoas me testemunharam. Alguém talvez nos ouça e, quem sabe, tem até reminiscência, um dia pode te trazer mais elementos. Eu não estava aqui, não vi. Seria formidável. É. Mas ele talvez até o pessoal da família do Jango, né? Mas tem uma. Falando, o Paulo Henrique Amorim conta que ele aí na década de 80, início da década de 80, porque o Tancredo parecia ser um cara meio genial, assim, um cara fora da curva, né? E ele sentou com o Tancredo, o Paulo Henrique Amorim foi num canto, sentou com o Tancredo e perguntou: vem cá, cara, por que tu não é o presidente do partido? Que o presidente era o Ulisses Guimarães, né? Uhum. E aí ele olhou para ele e disse no ouvido dele: porque o Ulisses nós podemos perder, eu não. É um gênio, né? Não tem dúvida. São essas figuras, né, antológicas da política mineira, principalmente. Apesar de que nós temos grandes figuras também do Rio Grande do Sul que marcaram época, claro, né, na política nacional. Pinheiro Machado, depois o próprio Raul Pila era uma figura extraordinária que silenciava o Congresso. O Brossard iniciou seu discurso no Senado, quando foi eleito, com essa frase: preparem seu coração para as coisas que eu vou contar. Entende? Quer dizer, ele pegou um verso, né, de uma música bem à esquerda, mas também a música figuras extraordinárias. E o Brizola, claro, o Brizola também é uma figura ímpar, para não falar no Getúlio, né? Enfim, o Rio Grande do Sul não pode esquecer, né, e nem subestimar que teve essas grandes figuras no cenário nacional. Eu, que morei muito fora do Rio Grande, muito tempo, eu sempre achei interessante isso. O Getúlio tinha uma imagem que às vezes me parece que é mais forte fora do Rio Grande do que aqui dentro. É muito forte a imagem do Getúlio no Brasil inteiro, muito forte. Eu não diria do Brizola, porque o Brizola foi lá, ele era mais, digamos, tinha uma imagem positiva, mais nos grandes centros, né? Era Rio Grande. Os grandes centros. O Brizola enfrentou uma Rede Globo como adversário, isso não é pouca coisa, né? Apesar de que o Paulo Henrique Amorim dizia que a primeira vítima do PIG era o Getúlio, né, que se suicidou. Sim. Mas aqueles dias, vamos assim, estamos lá em 63, 64. Hoje eu assisti hoje, quero dizer aqui para o público que não sabe, hoje eu assisti uma live que teve na Rede Estação Democracia, nossa parceira, participou lá o professor Paulo Ti, a professora Silvana Moura, uma queridona, já falei que quero trazer aqui no Brasil Progressista também, o Marino Boeira também, o professor que eu não conhecia, Moreira, né? Cássio Moreira. Agora, Cássio Moreira, muito excelente, e o professor Paiva também, que é também uma grande figura extraordinária. E o Volney também mediando ali, né? Todo um timaço. E aí o pessoal fez assim, o pessoal fez uma ressonância ali, né? 63, 64, na parte econômica. Claro, nós não vamos ter como fazer, não vamos ter como reproduzir aquele time aqui. Mas assim, vamos fazer uma lateral direita honesta aqui, creio, Diego, assim. Porque um amigo meu disse assim, foi uma reunião, só fera na reunião. Pô, Júlio, que tu não falou nada na reunião? Não, cara, eu fiz uma lateral direita honesta aí, né?
Vou É, estar me metendo a falar com os outros, mas bom, a impressão que a gente é muito interessante aquilo, porque a gente fala assim, por exemplo, quem vem de fora da política e tal, que não tem essa vivência, essa experiência, a gente tem a impressão que o Brasil é um país sem projeto. É a primeira coisa que a gente vê, assim, e que ninguém fez esse projeto. Aí tu começa a ver o Silvio Almeida, puxa lá no século XVIII, século XIX, sempre teve esse projeto, ele sempre existiu, ele foi barrado de sim, alguma forma. sim. E hoje ali o professor Cássio muito bem falou do projeto do Jango, do João Goulart, que era, claro, talvez na prática sempre o projeto vai ter algumas mudanças, né? Mas assim, para o pessoal entender, não era um projeto, era um projeto que erguia o país, que botava o país no futuro. Aquilo, quando quer desenvolver indústrias de base, quer É, desenvolver formas de economia que nos levante, que a gente não seja um exportador de minérios, de cana-de-açúcar, e sempre tem uma reação muito forte, né? Então, assim, eu vejo que 64 ficou muito clara que essa reação ao projeto Brasil, ela é imposta de fora, pela plutocracia de fora, com a conivência, claro, da nossa burguesia, né? Isso eu estaria errado, assim, com a tua experiência, professor? eu acho que não. Acho que basicamente é isso, né? E a gente tem que lembrar que isso vai se repetindo, né, ao longo do tempo. O Kissinger, que foi secretário de Estado há pouco tempo, ele tinha uma expressão que ele sempre dizia: não podemos permitir um novo Japão aqui na América do Sul. Estava se referindo a quem, né? Ao Brasil, claro. Mas nisso aí Brasil. é importante que a gente lembre sempre, né? Porque a gente às vezes esquece, é que quando, em primeiro lugar, o Brasil nunca foi um país pobre, como um país, como uma economia Uhum. nacional, sempre foi um país relativamente rico, o que não quer dizer que não houvesse pobreza, até porque durante Claro. o período colonial e depois no Império, nós vivíamos uma situação de escravidão. Então, isso aí gerou uma ferida que se alastra até os dias de hoje, porque não houve uma solução para a escravidão, né? Bom, então sempre foi um país rico. Claro que teve contratempos, caía o preço de um produto no mercado internacional, tinha uma fase de crise, etc. Mas aí abria-se uma nova frente, a fase do açúcar, secunda depois o ouro, depois dos minerais vem o café, e vai assim, vamos tocando, né? Agora, quando chega no período republicano, é uma coisa que às vezes ele não se dá conta, mas é um livro chamado História da Riqueza do Brasil, do Jorge Caldeira, que hoje é membro da Academia Brasileira de Letras. E é um livro muito interessante, porque ele contradiz todas essas teorias que foram dizendo que a República foi uma continuidade do Império. Não foi. A República foi um corte radical no plano econômico, no plano cultural e no plano político. E ela trouxe, inclusive, um profundo processo de mudanças econômicas. O Brasil dá um salto econômico quando sai das amarras do imperador e entra na República. São Paulo, já na década de 20, Rio de Janeiro, exultavam em mudanças econômicas significativas. Com a Revolução de 30, isso se acentua, porque aquilo vinha acontecendo quase naturalmente, não era um projeto de governo, eram as consequências, as contorções da economia brasileira. E aí o Getúlio leva um projeto que ele havia conhecido no Rio Grande do Sul. O projeto do Getúlio é o projeto do republicanismo radical do Rio Grande. Isso está muito presente num livro hoje de autoria do Luiz Roberto Targa, editado aqui em Torres,
para uma editora Botirone, e que, aliás, é apresentado por mim. E nesse projeto fica claro que o Rio Grande do Sul já era um estado desenvolvido, industrializado, graças à ação do Estado na Primeira República. E essa experiência que o Getúlio leva e transforma em política nacional. E ele reedita lá, no plano nacional, os confrontos que ele teve aqui, que eram os confrontos que os republicanos tinham e que ele viu. O Getúlio é um afiliado do republicanismo rio-grandense radical. Ele que faz o discurso fúnebre do Júlio de Castilhos em 1903 e é escolhido em 1925 pelo Borges de Medeiros para fazer a Paz de Pedras Altas. É um homem experimentado, vivido no Rio Grande. Então, quando nós chegamos ao final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um país muito desenvolvido. Nós tínhamos 3 países que saíram intactos da guerra: Estados Unidos, Argentina e Brasil. Então, aquilo animava, não era o futuro, não. Aquilo animava o presente, a necessidade de ter um projeto que consubstanciasse a transformação do Brasil numa grande potência econômica do mundo. E o Vargas, então, sabe que ele, para fazer isso, ele precisava de siderurgia, daí criar a Siderúrgica Nacional, precisava de aço, precisava de energia, de onde a Eletrobras e a Petrobras. Então, eram os elementos fundamentais para um projeto de nação. Aliás, o livro que você citava do Cássio, Jango, chama-se Jango, um projeto de nação. Então, na verdade, não era que o Brasil era um país miserável, pobre. Não, o Brasil era uma promessa já até em termos de alta ciência. Nós somos visitados aqui pelo Einstein e tínhamos aqui, entende, uma pleia de cientistas já imbuídos daquela vocação de impulsionar o desenvolvimento brasileiro adiante, com uma visão que era uma visão nacional. E essa visão nacional, ela, claro, que não interessava aos americanos. Isso vai ficando claro quando os militares voltam da guerra. Parte dos militares, fortemente influenciados pelos americanos, passam a defender uma política de subordinação aos Estados Unidos. Por isso que o primeiro ministro de Relações Exteriores do Castelo Branco, em 64, ele costumava dizer o seguinte: criticavam muito pela subserviência dele aos Estados Unidos. Ele dizia assim: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Bom, é claro, então, só para a gente compreender o que era esse projeto de nação, que não era apenas da cabeça do Vargas ou do Jango, Não. essa era a realidade pulsante que o país procurava, digamos, os passos para chegar a uma industrialização mais sofisticada. Foi tão forte isso, e o próprio Cássio chama a atenção disso, e o Carlos também, Paiva, que os militares, quando chegam ao poder, mesmo condenando a política trabalhista de Vargas e Jango, eles mantêm o projeto econômico. O projeto econômico ele tem uma ligeira transformação, que eles tiram o povo e substituem o povo por empresa nacional, que era o caráter, digamos assim, repressivo do regime. Capitalismo de Estado, que eles diziam. Mantém a ideia de fazer do país uma nação, um mínimo, digamos assim, de condições para dar o salto. Tanto que o Geisel leva e consolida o parque petroquímico, química fina, etc. Bom, então, só para dizer que essa ideia de ter um projeto de nação, ela nasce, na verdade, por paradoxal que pareça, nasce numa região, que é o Rio Grande do Sul, se transplanta pela Revolução de 30 pelo seu protagonista, que era governador do Rio Grande, é levada adiante e suscita essas tensões que repercutem nas Forças Armadas e que acabam levando a esse confronto em que os setores, digamos assim, internos que entendem que deveríamos nos subordinar aos americanos, levava a que os americanos, enfim, tivessem a última palavra e que conduzissem, enfim,
esse processo que foi o do golpe contra o Getúlio em 54 e depois contra o Jango em 64, e depois levam isso às últimas consequências no Cone Sul, né? Agora, isso não era Professor, vinha acontecendo. professor, Pode não, pode não. não, Eu falo eu demais. quero te fazer uma pergunta, dura. Sim. Que, Claro. agora ficou engraçada com essa. Mas assim, o golpe, eu sempre tive por mim o golpe de 64, que vai fazer aniversário agora, foi uma obra de canalhas. Foi uma obra de canalhas da República. Eu sempre tive muito claro isso para mim. Mas a gente vai estudando, vai vendo. Isso não estava muito claro em 64. Porque o Getúlio, o Jango não ofereceu resistência. Teve uma eleição no Congresso, que até o próprio Juscelino, como parlamentar, votou no Castelo Branco. Todo o PSD Então, votou no Castelo Branco. Só não votou nós no tínhamos, Castelo Branco o PTB. nós tínhamos figuras como Paulo Brossard, que estavam lá em Eu não sei se o 64. Paulo Brossard já estava no Congresso naquela época, eu não lembro. Mas sim, mas ele estava Mas junto ele não era PSD, o Brossard era do PL. Era Bom, Maragato. assim, o AI-5, que é conhecido como golpe dentro do golpe, Sim. mas assim, suponho eu que antes de 68 já dava para saber que era um golpe, né? Quando foi que deu para sentir que estava dentro de uma ditadura mesmo? Bom, aí é muito difícil. Claro que os setores mais progressistas, e por incrível que pareça, os que primeiro sentiram que era uma ditadura, sabe quem foi? Os Os militares. militares. E é um filme, que é um filme, Os Militares que Disseram Não, que mostra isso. Claro. Tem mais de 2.000 militares. Começando que o subcomandante aqui da Quinta Zona Aérea, que era o Major Alfeu, ele foi metralhado no Em Canoas, gabinete, né? em Canoas. Quer dizer, eles imediatamente perceberam que eles seriam os primeiros alvos, porque eles queriam Ele se limpar as coisas. recusou, se recusou a bombardear Porto Alegre, né? Isso já desde o período anterior, que ele foi assassinado em 64. Bom, depois vários, né? Eu tive colegas meus que eu fui cadete, né? Aliás, fui cadete com uma figura aí de Canela. Você está em Canela agora, né? Sim, Ou não? Eu fui sim, colega Canela. de uma figura que teve história aí em Canela, que era o João Olavo Rossés, filho dele, João Paulo, ainda está aí. E Conheço ele muito nossos faleceu, alunos. lamentavelmente, o ano passado. Éramos amigos desde aquela época de 60, né? Fizemos a legalidade, éramos soldados, cadetes, né? Militares, portanto. Então, veja que isso vem se arrastando. Até para descontrair um pouco nas famílias, amigas, e se reunia, às vezes, na praia, assim, um alugava a casa do lado do outro, se reunia uma turma. E o João Olavo era o petista da turma. Na época, depois não sei se ele continuou sendo, e o meu pai era o brisolista. Meu pai, que se não estiver assistindo agora, vai assistir depois, eu vou mandar para ele. Mas Meu ele pai morreu sentiu muito, brisolista, né? fala para o teu pai. Ele Morreu morreu brisolista, brisolista. vou dizer, pai, o João Olavo Inclusive morreu, meu filiado pai ao sentiu PDT. muito. O João Paulo é meu amigo, querido, né? Toda aquela turma ali, até vou pegar o contato aí do João Paulo aí. Isso. Abração aí, João Paulo, se estiver ouvindo a gente numa dessas. Com certeza vai chegar até ele o vídeo. Mas assim, voltamos lá, a Sim, 64. sim, sim. É, Diga. Bom, o que que nós, assim, porque eu vejo meu Você pai, falou por exemplo, canalhas, né? Gozado, quando canalha. você falou canalhas, você sabe que o Tancredo, quando estava para tomar posse,
e houve um zum, 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 porque muitos desses que hoje aí pintam de democratas, defensores da liberdade, são descendentes de um grupo que jogava bomba e que tentou dar um golpe no general Geisel. Esse general Heleno, que é o eleito do Bolsonaro, ele era Sim, do gabinete do Silvio Frota, que era o ministro da Guerra, que foi deposto pelo Geisel por ser um mau militar. Tentou dar um golpe sim. porque ele queria obstruir o processo de abertura. Então, o Tancredo disseram para ele, olha, dificuldades aí que pode haver no meio militar e resistência, e ficou famosa uma expressão do Tancredo que ele disse assim, canalhas, 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 entende? A respeito dessa gente. Sim, sim, ficou um registro histórico. Deixa eu só fazer um registro aqui para o Brasil progressista. Quando eu digo uma obra de canalhas, eu não estou me referindo aos militares. Sim. Até porque o golpe não foi um golpe de militares somente, Não. né? Uma parte das Forças Armadas, inclusive agora, né, na era Bolsonaro, uma grande parte. Nós só não estamos numa ditadura nesse momento, agora em 2024, porque as Forças Armadas têm, na sua maioria, uma parte legalista. Nós podemos dizer assim, que não tinha apoio externo e tal, mas teve a gente tem que fazer justiça, né? Tanto é que o Bolsonaro destituiu em março de 2021 o comando das Forças Armadas, porque já estava oferecendo resistência, que são os verdadeiros militares, né? Então, assim, não estamos generalizando, claro que não. Lógico. Até porque são os primeiros a sofrerem, né? Mais uma coisa assim que, mas sim, claro, militar cumpre ordem, né? Quem estava no poder dava ordem para fazer as Claro. barbaridades que fizeram. E o meu pai era jovem na época, e ele disse que ficou muito forte. Ele estava no banco, não sei qual era o banco, se era o Banco da Província ou já era o Banco do Brasil, em Rio Pardo. E ele disse que um dia ele estava ali fazendo contabilidade, alguma coisa, mexendo nos papéis, e ele levantou a cabeça e tinha 20 pessoas com um fuzil virado para eles. Porque iam levar um senhor um senhor já maduro, que era o líder sindical deles, mas era uma pessoa assim, imagina, Rio Pardo, 64. É uma pessoa inofensiva, desfilar com o cara algemado em cima dos tanques. Então, assim, foi um horror isso aí, né? E a gente tem que fazer esse registro aqui, né? Claro, assim, nós podemos, assim, discutir se vamos, até que ponto vai se mexer nisso e tal. Mas, assim, a gente tem que registrar que aquela ditadura que já se, se levantou ali em 64, ela deixou um rastro de sangue ali, que foi ali mais ou menos do Talvez final da valha, década de 60. talvez Pois não. valha a pena, Julião, uma rápida consideração, porque eu vivi os 64 e estou vivo, né? Vivi agora esse, né? Sobrevivi aos dois impactos, né? Eu vejo que tem uma diferença muito grande entre 64 e agora, por exemplo, 2022, vamos dizer, né? A Sim. sociedade brasileira, começando que o tamanho da população, né? 64 nós éramos aí em torno de 70 milhões de pessoas. Oi, oi. Professor, deu uma congelada aqui, o professor já deve estar retornando. Somos 213, né? Uma diferença. Professor, eu não sei se o senhor está me ouvindo agora, mas está trancando
a imagem do senhor. Então nós não estamos te ouvindo agora. Mas depois não tem problema, a gente mais espera fortes, com maior restabelecer. capacidade de resistência. E, inclusive, não só na imprensa, mas também pelo fato de que apareceu na comunicação outras formas de comunicação que naquela época não tinha. E eu Claro. volto agora e centro da questão do Estado, que às vezes a gente esquece. O Estado é mais encorpado hoje institucionalmente. Uhum. Aquela época mandava quem estava por cima, né? Era uma expressão clássica do que se chama de patrimonialismo, né, do Estado. E quem estava embaixo, entende, obedecia, né, ou se Claro. curvava. Mesmo que tenha havido resistências institucionais na época, o Supremo sofreu cassações, a verdade é que hoje a gente sente mais peso institucional do Estado brasileiro. Vamos dizer assim, a lei é mais forte hoje. E você vê isso em várias Sim. coisas. A prisão do Robinho, entende? A prisão agora desses 3 mandantes do crime. Isso tudo são revelações, expressões de uma organização institucional do Estado em que a lei é mais forte e se impõe. Naquela época, não era tanto, eu posso estar enganado, não sou especialista, apenas impressões, né? Então, foi mais fácil levar a cabo o golpe. Já agora, eles esbarraram no Estado, esbarraram na sociedade civil. Eu costumo dizer que se o Nordeste deu a vitória para o Lula nas eleições, a gente fala muito isso, né? Foi muito grande. De certa maneira, foi São Paulo, uma sociedade civil mais organizada, ativa, que, de certa maneira, contribuiu muito para a resistência civil agora, nesse período de 22, mesmo tendo dado eleições a um bolsonarista. Mas são processos distintos. Uma coisa foi eleger o governador bolsonarista, que tem lá suas distinções com Bolsonaro. Mas a sociedade paulista, sobretudo a cidade de São Paulo e as suas expressões maiores, não aderiram ao golpe, entende? Como em 64 fizeram. Então, eu acho que é uma coisa que é importante a gente destacar, porque eu acho que o Brasil está amadurecendo. Eu sou candidamente otimista, né? Eu acho que o Brasil está melhor, apesar de tudo, do que em 64. Tem mais condições de resistir e de prosperar. Naquela época, o próprio processo econômico era incipiente. O que nós tínhamos de indústria? Uma indústria automobilística muito precária. Bom, o Brasil hoje produz e exporta aviões e helicópteros e vai inaugurar agora um submarino nuclear. Convenhamos que isso aí é a expressão do vigor tecnológico industrial de um país que, entende, conseguiu vertebrar o seu processo de desenvolvimento. Não conseguiu incorporar ao processo o conjunto da população. É o que se tenta fazer com as políticas sociais, com maior abertura, e que, diga-se de passagem, a direita resiste, não aceita. O nosso querido aqui, Marcelo Nerlin, é nosso parceiro aqui no Brasil Progressista, amigo. E o Marcelo faz umas perguntas meio violentas, assim. Né, Marcelo? Daqui a pouco eu chamo ele para conversa junto. Um Tá Estado que bom. se revela na aplicação da lei penal apenas, mestre. Então vamos ter que responder essa provocação do Marcelo aí, professor. Eu respondo muito simplesmente, entende? Hitler havia sido preso na década de 20 por fazer uma tentativa de golpe, né, numa cervejaria e foi Sim. solto. Entende? Pouco tempo depois, entende, com um partido que não tinha sequer maioria, acaba virando chanceler. E em 6 meses acaba com a democracia na República de Weimar e inicia o autoritarismo nazi-fascista. O que eu quero dizer com isso? Situações extraordinárias de tentativa de golpe exigem medidas extraordinárias do próprio Estado democrático.
E, nessa medida, eu acho que se justificam as ações que vêm sendo tomadas pelo Supremo. Espero que não se eternizem, mas acho que elas se justificam à luz das tentativas que são evidentes de golpe que nós sofremos. São situações extraordinárias. Então, Concordo. exigiram medidas extraordinárias. A tendência, a minha esperança, é que se restabeleça com o tempo, entende, uma normalidade institucional de equilíbrio entre os poderes. O mesmo aconteceu com o Congresso. Por que o Lula hoje é refém do Congresso? Porque um presidente sem qualquer base e sem projeto nenhum foi obrigado a entregar o orçamento para o Congresso Nacional, através das emendas parlamentares. Não se elimina e não se acaba com isso de uma hora para outra. É um desafio, Sim. e eu, aliás, acho que é um desafio brutal. De certa maneira, foi a situação extraordinária gerada por um presidente fraco, que foi o Bolsonaro, frente ao Congresso, que engendrou essa situação de, inclusive, de instabilidade institucional. Não sei como é que vamos sair desse caso. Acho que lá pelas tantas vai ter que ter alguma medida também mais vigorosa do Poder Executivo para retomar as rédeas do orçamento. Então, eu acho que a gente vive uma conjuntura que é uma conjuntura difícil, não é uma conjuntura fácil. E Não, nessa não é não. conjuntura difícil há assimetrias e há coisas que a gente gostaria que não houvessem, mas é o preço que a gente tem que pagar para poder manter a fidelidade à Constituição e a normalidade democrática. Professor, assim, ó, a gente não está sentindo aqui. Nós estamos numa quinta aqui, mas nós temos que falar do título que é da live, que é a refundação do PTB, o novo PTB. Pois é, quase que íamos esquecendo. Quase que a gente esquece o PTB, mas assim, mas claro, nós não tem como a gente falar da refundação do PTB sem qual é a cena que vem na minha cabeça, imagino que deva vir na cabeça do senhor, que é o Brizola chorando quando ele não pôde retomar o PTB quando voltou para o Brasil. Isso vem também, professor. O que Claro. podemos falar do novo partido? Foi o dia que Brizola chorou. Foi o título, inclusive, de uma coluna do Carlos Drummond de Andrade, eu acho que foi no JB, né? Porque era inevitável. O governo cortou as possibilidades e nisso Brizola foi determinado. Vamos fazer outro partido. Eu lembro que eu estava junto, ele disse, não, mas quem sabe a gente entra nesse? Ele dizia, não, no Brasil, depois que um dono de partido bota o partido debaixo do braço, não adianta. Eu me lembro ele falando isso, entende? Temos que partir. E aí éramos relativamente Olha aí, Marcelo. poucos, né? E aí, então, eu disse assim, bom, e aqui é o seguinte, cada um de vocês vai para o seu estado e trata de fazer o partido. E eu estava na mesa, nessa mesa estavam o Wilson Fadul, o Doutel de Andrade, Wilson Fadul é do Mato Grosso do Sul, o último ministro da Saúde do Jango. Estava o Doutel, estava o Francisco Julião de Pernambuco, o Neiva Moreira do Maranhão, Doutel de Andrade, que havia sido eleito por Santa Catarina, casado com uma catarinense, e no Rio de Janeiro tinha o pessoal do Rio, era o Lisânias Maciel, do Rio Grande do Sul estava o Getúlio Dias, que era um deputado do meu amigo, que já faleceu, e o Brizola disse, agora a missão é cada um ir para o estado e tratem de conseguir montar esse partido, porque a gente precisa 9 estados organizados para convalidar a minha candidatura no Rio. Eu respirei aliviado, eu digo, bom, eu sou do Distrito Federal, lá não tem partido, lá não tem eleições, e aí ele vira para mim e disse, Tutim, vai para Goiás, ele vai fundar o partido em Goiás. Já fui eu, fiquei 3 anos em Goiás, 3 anos, tratando de fundar o partido, não foi fácil,
No final, consegui, em 82, levei a ele, a fundação, a toda a organização, ainda disse ao comandante, eu sempre chamei ele de comandante. O Brizola não era meu amigo, era meu comandante. Comandante, está pronto o partido. O problema é que eu não achei ninguém em Goiás para ser candidato a governador. O que eu faço? O Brizola diz assim, não tem tu, vai tu mesmo. E saiu a incumbência de ser candidato de um estado que eu, embora conhecesse bem tudo, não tinha nenhuma evidência, né? Que era Goiás, em 1982. Entende? Que era exigência do Tribunal Superior Eleitoral. Fundamos o partido. Então, para te dizer o seguinte, a gente sabe que é difícil e que o Brizola, enfim, enfrentou a fundação do PDT, eu participei, fui signatário de Lisboa, fui fundador do partido aqui, do PDT, mas acontece que o PDT foi colocado em disponibilidade. Esse Jefferson, que havia tomado conta da sigla, fundiu-se Roberto com Jefferson. outro partido, Roberto Jefferson. E o partido ficou disponível no TSE. E aquilo que disse Dom João VI para o Dom Pedro I, olha, antes que algum aventureiro lance mão da coroa, cheguem lá e construam, entende, o PTB. Então, um grupo de brizolistas antigos resolvemos fundar o PDT até para que nenhum aventureiro o fizesse de novo. É um trabalho árduo, duro. Nesse processo temos algumas arestas com o PDT, mas sempre dizemos, temos as mesmas origens, que é o trabalhismo, e talvez o mesmo destino que é a nossa fusão no futuro. No meio do caminho, entende? Temos desavenças e vamos tratar de conviver com elas, entende? Para que a gente possa, enfim, salvar a histórica bandeira do PTB, adequada, digamos assim, aos nossos ideais. Até porque a gente tem uma ligeira crítica ao PDT, que eles estão se afastando muito da história. O partido está ficando cada vez mais cirista, está caminhando por um caminho de centro-direita, que não é a nossa tradição, com muito preconceito contra o PT. Então, vamos aí, está jogado, estamos fundando o partido, eu sou presidente do Movimento pela Reorganização do PTB no Rio Grande do Sul, o presidente nacional é um ex-líder, que é o Vivaldo Barbosa, não confundir com o Rivaldo Barbosa, que foi são parentes, eu nada quiser. E aí convidamos, inclusive, aí todo mundo que queira, que tiver interesse, aí sabemos que tem muitos brizolistas. Estamos num processo de reorganização, de refundação. Não é coisa para agora, não vamos apresentar candidato agora, não temos condições. Temos 2 anos pela frente, quem sabe daqui a 2 anos teremos já um candidato a presidente ou participando de eleições, junto com o grupo que hoje constitui a frente mais popular do país, que é o PT, PSB, PCdoB, os Verdes. Queremos estar junto com essa gente, não com o PSDB, não com gente... Por falar em Verdes, o Monserrat Martins mandou um abraço para nós, está gostando muito da entrevista. Beleza. Muito bom, obrigado, Monserrat. Muito bem. Sim, okay. E é uma coisa que eu imagino assim que é muito mais do que eu estava vendo o professor lá Moreira dizendo que quando foi estudar o Jango, né, ele tinha todos aqueles preconceitos e foi se encantando. E o trabalhismo ele tem essas figuras assim, né, Getúlio, João Goulart. O João Goulart, assim, o homem era bem o que eu pensava, assim, que eu tinha vergonha de dizer. O João Goulart parecia ser um cara de gente boa, né? Cara, assim, não, ninguém vai derramar sangue por minha causa, deixa que eu entre nesse avião. O Getúlio Vargas, eu já tenho outra ideia, assim, o Getúlio Vargas, que eu sou rio-pardense, nasci rio-pardo, e eu me criei ter a história que o pai do Getúlio queria que ele fosse militar, né? E mandou ele lá para Rio Pardo, na época, que tinha uma escola, e diz que ele subiu, ele rebelde, subiu a escada a cavalo,
Os militares chamaram o pai dele lá, leva esse guri aqui, esse guri não é militar. Mas Uma tem figura assim. extraordinária, né? Sem dúvida. São Mas figuras. deixa eu te perguntar uma coisa, abusando um pouco, assim, professor Tim, porque quando me falou que foi para o Chile, me veio na cabeça Salvador Allende. Conheceu, o professor Tim conheceu, hoje você estava falando na live, conheceu o Borges de Medeiros, viu, Marcelo? Conheceu o Borges de Medeiros. Getúlio, convivi com Amigo Brizola. do Eu acho que eu já Brizola. tenho o direito de ser considerado histórico, né? Então, E conheceu Salvador Allende também, não? é de longe, nunca privei De com longe. ele, e tal, porque eu morei no Chile, né, de 70 até 73, mas nunca privei. A gente era mais estranho no ninho, né? Mas, enfim, uma grande admiração pela figura. Fui a todas aquelas concentrações, marchas e comícios, e a gente delirava, né, com aquele processo de fazer o socialismo em liberdade consagrado pelo voto, né? Então, foi uma experiência para mim de vida, eu era muito jovem, né? Extraordinária, né? Aquela vivência no Chile. E não só pelo fato de estar no Chile, mas ali eu tive a minha experiência, digamos assim, propriamente latino-americana, né? O Brasil, às vezes, vive meio de costas, né, para o resto da América Latina, né? Tanto que a gente fala em América Latina como se fosse o outro lado do oceano, né? Na verdade, nós estamos na América Latina, mas ali eu convivi com muita gente de vários países, do México até o Chile, claro, né? E aí você percebe a riqueza, né, desse continente. É um continente que tem coisas diferentes, mas tem coisas comuns. Uma das coisas em comum, que aqui falando de trabalhismo, é isso: quase todos os nossos países tiveram um período de afirmação nacional desenvolvimentista. O primeiro foi o México, né? Depois, essa lufada veio descendo, entende? Do México, passou pela Colômbia, passou, entende, aqui, pelo Peru, passou pelo Brasil, chegou na Argentina. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Quem trabalha muito com isso é um cientista político gaúcho, mas residente no Rio há muitos anos, que é o José Luiz Fiore, que Ah, tem sim. mostra Baita. perfeitamente Quero esse trazer tecido, aqui no Brasil Progressista. e que, de certa maneira, marca uma identidade do continente tentando se afirmar, porque nós não somos propriamente ocidentais, nós somos mais ou menos ocidentais. Ocidentais foi a elite colonizadora, o resto, entende? Eram povos indígenas que foram dizimados e que cantam poeticamente a sua dor, ou foi o povo que foi trazido, entende, como escravo, e que também não canta, chora a sua dor. Então, de certa maneira, a América Latina tem um canto que é um canto triste, em busca dos seus desígnios, das suas realizações. Eduardo Galeano fala muito nisso, entende? Nós não somos propriamente idênticos ao que é a Europa Ocidental. Já a Espanha e Portugal já não eram iguaizinhos ao resto da Europa. Sim. E muito mais diferentes somos do que veio a ser, por exemplo, a experiência anglo-saxã de desenvolvimento e que teve o seu auge aqui na América do Norte. Tem um autor que escreveu um livro chamado aqui do Próspero, esqueci o nome dele agora. Ele sempre compara essas duas experiências da América Latina e dos Estados Unidos. E ele é muito culturalista. Ele diz: nós aqui na América Latina somos filhos de um culturalismo católico que tem uma visão do mundo. Já, entende? No caso das experiências saxônicas, o mundo é a própria casa onde ele vive. São de um individualismo que, quando muito, alcança, através do Rotary ou do Lions, a escala da cidade.
mas não têm ideia do que é a humanidade. Não conseguem. Não. É uma dificuldade que eles têm. Eu estou falando coisas acadêmicas, mas que tem que ver. Ele diz assim: se perguntar para qualquer latino-americano que é o mundo, ele fala alguma coisa. Um americano ele vai falar da cidade dele, entende? Que é o mundo dele, é a sua cidade, é o que ele ganha, é o que ele faz, entende? Quantos carros ele tem. Enfim, não estou falando no sentido de maldade, são culturas, entende? A Entendi. cultura anglo-saxã muito marcada pelo critério da eficiência, entende? Da obtenção de resultados. Nós não queremos nem Sim, saber de resultados. pragmatismo. Para nós, entende? O objetivo não está na chegada, o objetivo está no percurso, caminante. Não há caminho al andar. Não há caminho, se hace el camino al andar. Isso é bem hispânico e é muito para nós. Tem versos da Cecília É Meirelles em que muito ela nosso nisso. então, o nosso prazer é o caminhar, é a vida É o cotidiana, caminhar. entende? Às vezes, não estamos muito preocupados com o que vem a seguir, adoramos festas, adoramos. A América Latina vive mergulhada em cerimônias festivas, entende? Porque esse é o nosso caminhante. Mas, enfim, não estou dizendo que somos melhores ou piores, são culturas diferenciadas. A nossa, tem um autor que é muito famoso, Huntington, que falou no Choque das Civilizações, ele fala que tem 9 civilizações, não é o Oriente contra o Ocidente, não. São várias civilizações, cada uma tem os seus traços, as suas peculiaridades. Essa ideia de povo eleito, seja da parte dos judeus, ou seja, da parte dos americanos, com o conceito de destino manifesto, que tem raízes religiosas também, é uma Claro. bobagem. Isso é um atraso, entende? Não existe isso. Todos os povos têm iguais oportunidades de realização e têm o direito de fazê-lo segundo os seus valores. Enfim, isso. Evidente. Professor, aqui, ó, vamos fazer 2 registros. Nosso queridíssimo Alexandre Cruz, Sim. elogiando a entrevista, excelente entrevista, uma aula de história. O E Alexandre é um agradeço ao Alexandre por cavalheiro. ter nos apresentado, viu? Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre. E o Marcelo faz uma pergunta que eu vou embalar essa pergunta aqui para a gente finalizar, viu, Marcelo? Olha, o que eu vou dizer assim, professor? Eu me lembrei agora de quando me esqueci o nome da senhora, grande ativista, entrevistando o José Dirceu, perguntando para ele o que é, né, a luta essa. E ele disse: a luta é o Brasil. A grande causa nossa é o Brasil. Quando a gente viu o Brizola, qual era a causa? Era o Brasil. Quando ele, em diversos momentos, assim, aquela emotividade, né, do Brizola, dizer: olha, não votem no Brizola. Não votem. Mas não votem num Collor. Então, assim, ele era muito generoso, muito desprendido. Era coisa do missionário, né? Daquela pessoa que doou a vida dele por uma causa, de dar uma contribuição, às vezes, que parece ser pequena, mas é grande, porque eu vejo muito isso aí, claro, sem desmerecer a figura de Getúlio Vargas, que era o mestre de Brizola, do próprio João Goulart, que era um grande homem, um visionário, como disse o professor Moreira hoje, mas o Brizola, eu tenho a sensação que o Brizola, as pessoas carregam o Brizola no coração. Eu faço parte de uma geração, eu me criei ouvindo meu pai falar do Brizola. Assim, da paixão, do Brizola mobilizava. Eu vi o Brizola falar algumas vezes, assim. Quando o Brizola falava, sentado ou de pé, fosse o lugar que fosse, quantas pessoas tivesse, o mundo parava para ouvir o Brizola. E ele dizia coisas simples assim, né? Ele dizia: olha,
isso aí não me engana, isso já existe. E ele tinha muito essa... E uma das coisas que ele falou que revela, que é muito revelador do que é o Leonel Brizola, que é até um lado assim espirituoso dele. Eu nunca vi, que o Caco Barcelos falou, né? Que eu nunca vi um cavalo sem ferradura. Então, eu não admito ver crianças, meninos e meninas sem calçados aí afora, como eu vejo. Então, eu acho que esse é o legado de Leonel Brizola, o legado de Getúlio, o legado do trabalhismo, é o legado assim, de levar a luta em prol dessas pessoas, né? Dessas pessoas que são massacradas por essa máquina de um país que tem que ser periférico, que tem que ser colonizado, que tem que ser achacado, de alguma muda as formas, mas continua sendo a mesma estrutura de silenciamento e pisoteamento assim, da grande massa, de um povo que é um povo alegre, que é um povo sonhador, trabalhador, e que tem todo o direito a sonhar. Eu acho que esse é o legado do trabalhismo. O brasileiro tem o direito de sonhar. Tem o direito de sonhar. Viu, Marcelo? Eu acho que nós temos o direito, assim, o José Dirceu, eu vou fazer essa pergunta para o professor Tim e faria para o Leonel Brizola. O brasileiro pode sonhar, professor Tim? Podemos sonhar com um Brasil melhor? Eu acho que não só pode, a gente deve. A gente tem uma obrigação de sonhar, porque a gente não atingiu aquele estado, talvez, que nos permita olhar, entende, a paisagem com ar de satisfação, entende? Nós temos o direito, o dever de sonhar de maneira a poder realizar uma tarefa que ainda não conseguimos, que é incorporar a grande massa de trabalhadores brasileiros ao processo de modernização. A nossa modernização aqui foi por cima, nós incorporamos 40, 50 milhões de brasileiros da classe média, que também tem emprego, tem alguma fonte de renda, às vezes um emprego bom, um carro, uma casa aqui, os filhos na universidade, já viajaram pela Europa. Bom, mas nós somos 213 milhões. Dos 213, tem 70 milhões que não estão sequer procurando mais emprego. Não é que estão desempregados, nem procuram. Eles estão fora da força de trabalho e estariam em idade de trabalhar. Onde é que estão? Onde é que estão? Não sei. Bom, mesmo esses que trabalham, que estão na força de trabalho, nós temos aí 40 milhões, que são em torno de 100 milhões de pessoas que estão na força de trabalho, que estão aí ou trabalhando, ou ganhando alguma grana, ou procurando emprego, entende? Que não conseguem. Então, aí, isso aí é terrível, entende? Nós temos aí cerca de 30, 40 bilhões de pessoas que, desses 100, que têm alguma fonte de renda estável, garantia do trabalho. Nós temos outro tantos, 30, 40, que são os se viradores. Sabe o que é se viradores, Juliano? É o cara que sai todo dia a se virar, entende? Ele vai se virar. Ele é o se virador, é a classe mais poderosa e grande que tem no Brasil. E é isso que faz do brasileiro um trabalhador procurado em todos os lugares do mundo. Eu já morei em Portugal. Trabalhador em Portugal, brasileiro é ótimo, porque ele troca lâmpada, ele conserta encanamento, ele pinta a parede, entende? Ele adquiriu essas habilidades, porque ele é o se virador. Ele sai à rua e o que der ele faz, e aprende. Bom, e ainda, depois disso, ainda tem aí uns 20, 30 bilhões que são miséria absoluta, entende? Que ganham menos de $2 por dia. Somando isso tudo, só para ter uma ideia, nós temos 110 milhões de brasileiros, beirando 120, agora caiu um pouco, de brasileiros que ganham até um salário mínimo. Então, nós temos que sonhar para aumentar o salário mínimo. O último que deu um aumento substancial no salário mínimo
no Brasil e que até hoje foi o maior salário mínimo da história do país, chamava-se João Goulart, ministro do Trabalho, 1953. Caiu, porque ele não conseguiu resistir à pressão, que foi uma pressão exercida por empresários e transmitida através do Manifesto dos Coronéis. O Getúlio teve que tirá-lo do Ministério do Trabalho. Mas a resposta veio. O Jango foi eleito vice-presidente da República do Juscelino, com mais votos que o Juscelino, e foi eleito vice-presidente contra o Jânio Quadros, na época que o Jânio Quadros foi presidente. Quer dizer, o povo trabalhador reconheceu isso. Nós temos que sonhar para aumentar o salário mínimo, incorporar cada vez mais gente a um nível de renda compatível com uma condição de vida digna. Isso não é ser comunista, não. Isso é ser civilizado, isso é fazer aquilo que os povos mais desenvolvidos já conseguiram na segunda metade do século passado. Nós temos a obrigação de fazer isso com a nossa gente. Então, eu acho que isso é absolutamente imperativo. É a nossa obrigação de sonhar. É a maneira como todos nós devemos procurar nos conduzir. O que nos conduz na vida, e é difícil explicar isso, não são critérios de eficiência. O que conduz um político são critérios de ética. E aí a questão do sonho para a incorporação dessas grandes massas que estão ainda fora do processo de modernização é um imperativo. Não é só um partido que vai fazer isso, vários partidos concorrem para isso, mas certamente serão partidos voltados para a causa que é a causa nacional e popular. O trabalhismo e o PTB são parte disso, entende? Eu sempre costumo dizer o seguinte, uma paródia do Paulinho da Viola, que ele diz assim, eu não vivo no passado, é o passado que vive em mim. E eu sempre digo, quando me dizem assim, para que refazer o PTB? Eu digo, eu não vivo no passado, mas é o passado trabalhista com as suas conquistas que vive diariamente no cotidiano do povo trabalhador brasileiro, que tem garantia de repouso remunerado, de férias, de aposentadoria, até uma coisa como o 13º. Devemos agradecer a um deputado trabalhista chamado Floriceno Paixão. Ele era uma espécie de Paim no seu tempo. Ainda foi eleito uma das últimas vezes, eu acho que em 86. Ele instituiu o 13º. Gente que é ligada, tal de mercado, eles não pensam nisso, entende? Então, o passado trabalhista não é que vive em mim, ele vive no cotidiano e como memória de todo trabalhador brasileiro. Portanto, ele é atual e ele tem futuro. É isso aí. Ele está vivo em cada um de nós que acredita que esse país merece ser do povo dele. Né? Obrigado, professor. Foi, olha, sensacional, assim, uma energia muito boa. Já fica o convite para retornar. Agradecer quem esteve aqui com a gente, fazendo as honras da casa aqui. Esse é o canal Brasil Progressista. Tivemos aqui o nosso primeiro especial Trabalhismo, o novo PTB, e recebemos aqui o professor Paulo César Tim. Professor, muito obrigado, e a sua despedida aí para os nossos amigos que nos acompanharam. Quero parabenizar, né, a equipe aí, na figura, na pessoa do Julian Lisboa, essa iniciativa do Brasil Progressista, que é o que nós precisamos, entende? Levar essas ideias que ainda constituem um elemento de esclarecimento da população sobre qual o caminho a seguir. Como diz acho que foi o Tony Tornado que eu vi esse dia, né? Eu adoro esse meu país, o Brasil é o meu país, eu adoro ele. Obrigado. Obrigado, professor. Um abraço a todos, uma boa noite. Colorado ou gremista? Eu sou do Cruzeiro Esporte Clube.
onde eu Neto e o jogava Monserrat Martins. onde eu jogava Ah, basquete quando eu era menino, entende? Aquela época, foi basquete não era contratado. esporte de gigantes. Então, eu me afeiçoei ao Cruzeiro Esporte Clube e não entro nessas disputas modernas. Tu e o Brizola, né? Eu sou trabalhista, torço pelo Cruzeiro, Ah, entende? Defendo não. valores éticos, essas coisas que só, às vezes, parece que só os velhos que chegaram aos 80 anos conseguem trazer à tona. Mas certamente muitos jovens estão nos escutando e acompanharão um pouco essas ideias. Entende? Tá Aí, bom, maravilha. Eu sou colorado, eu sou alma vermelha. Tá tá subindo. bom. Um abraço a todos. Obrigado, professor. Uma Obrigado, boa obrigado. noite. Tchau, tchau, Juliane. Parabéns. Tchau. Obrigado.